porque as organizações acabaram por muito tempo criando culturas dualistas, né? Culturas onde é uma coisa em detrimento da outra. O que acaba acontecendo à medida que você confia as pessoas, né, e acolhe aquilo que foi negado, as possibilidades são quase que a gente mal consegue dimensionar. Então o convite é poder acessar o que está eventualmente sendo negado e por que está sendo negado e como é que a gente libera esse potencial latente. Olá, eu sou Marcos Pittini e a reflexão que eu vou propor hoje é para olhar sobre a força que tem quando a gente acolhe algo que foi negado em um sistema. E para falar disso eu vou contar uma história de um vídeo que a gente até deixa o link aí depois para quem quiser assistir, que é um vídeo curto, deve ter uns 5 minutos. É um vídeo que conta sobre a história do impacto que houve num ecossistema de um parque nos Estados Unidos quando eles decidiram reintroduzir os lobos naquele ecossistema. Então, de maneira resumida, é um parque que há 60, 70 anos foi feita uma escolha de se excluir os lobos do parque porque entendiam que os lobos matavam os cervos. Só que o que acontece é que os cervos são herbívoros e ao longo de 60 anos o parque foi sendo devastado. E de repente alguém teve a ideia de se reintroduzir os lobos no parque. Então sim, a população de cervos diminuiu, mas o que não se sabia, né, o que se não tinha consciência, era do impacto que os lobos podiam trazer a todo aquele ecossistema. Porque à medida que os cervos começaram a se esconder, a grama começou a crescer, à medida que a grama começa a crescer, outros animais começam a aparecer, e aí, quer dizer, o vídeo mostra toda a reconstrução que houve daquele ecossistema em função de um elemento que foi negado pela cabeça de um homem que foi negado naquele sistema. Em última análise, o que o vídeo conta é que os lobos trouxeram de volta e até mudaram o curso dos rios. E aquele ecossistema ficou super rico, super potente, a gente pode dizer. Então essa é uma excelente analogia do que acontece na cultura das organizações quando se faz uma escolha, que eu vou chamar de uma escolha dual, uma escolha de algo em detrimento de algo. Então pegando a analogia das organizações que escolheram, por exemplo, o controle em detrimento da liberdade, no curto prazo aquilo floresceu, aquilo teve alguns benefícios, né? Mas no médio e longo prazo, à medida que você começa a ver as consequências disso, de organizações, por exemplo, extremamente rígidas, extremamente mecanizadas, a conexão que existe das pessoas com algo que podia ser super grandioso, porque elas estão servindo à sociedade a partir de trabalhar numa empresa e oferecer um serviço ou um produto, elas mal percebem isso, elas percebem que elas são uma peça, elas são uma meta, elas são um market share, elas são um volume de vendas, né? Então aquilo faz com que todo aquele sistema vai definhando, vai definhando, vai definhando, até que chega um momento em que é o que eu diria que é o que a gente vive hoje, né? Você vive pessoas extremamente angustiadas, sem perceber sentido naquilo que fazem, sem espaço de voz, de inovação. A coisa mais recorrente, essa semana eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que eu tinha comprado um produto, me falando assim, me ajuda a bater uma meta. Percebe que eu lembro que eu falei para ela assim, eu falei, eu não vou te ajudar a bater uma meta. Eu gosto do produto que você tem e eu falo do produto que você tem espontaneamente porque é uma coisa que faz bem para quem compra. Essa pessoa mal elaborava sobre todos os benefícios. Talvez eu saiba elaborar muito mais sobre os benefícios que aquele produto traz do que ela mesma. Eu fiquei tão encantado com o produto e eu falei para ela, e ela mal percebeu isso. Ela foi simplesmente querer vender a meta dela. Aqui o convite é, né, o que pode acontecer
quando eu acolho aquilo que foi negado num sistema por muito tempo. E o que a gente tem visto são coisas surpreendentes, né? Então, o que acaba acontecendo à medida que você confia as pessoas, né, e acolhe aquilo que foi negado, as possibilidades são quase que a gente mal consegue dimensionar o que pode acontecer naquele sistema, assim como eu duvido que quem reintroduziu os lobos no parque imaginava que os lobos iam fazer o que fez, né, naquele sistema. E percebe como é difícil esse lugar, porque as organizações acabaram por muito tempo criando culturas dualistas, né? Culturas onde é uma coisa em detrimento da outra. Quando você vê uma tábua de valores de uma organização, você sempre vê um extremo. É raro, né, você ler algo que faça um convite aonde o julgamento, por exemplo, entre controle e liberdade está na mão da pessoa, está na mão do indivíduo. Ela vai olhar naquele momento e vai fazer a melhor escolha entre esses dois, sabendo que esses dois têm forças e eventualmente podem também ter as suas fraquezas, dependendo de como você olha, mas no fundo é justamente sobre acolher isso como um todo, né? E não como um em detrimento do outro. É importante também a gente notar que aqui eu estou trazendo um exemplo de um paradoxo cultural que é controle e liberdade. Mas esse não é um paradoxo universal e não é sobre esse paradoxo que a gente está falando. O que a gente está falando é que as organizações acabam estabelecendo verdades que são limitantes, porque são duais, elas valorizam algo em detrimento de outro algo muito recorrentemente. Então, exemplo, né, tem um cliente nosso que por muito tempo valorizou a qualidade. Ou seja, a qualidade era importante independente do custo dessa qualidade. E aí, no momento em que o mercado começa a ser mais igual, que todo mundo começa a ter acesso à inovação, à tecnologia, etc., essa qualidade começa a estar disponível para todo mundo. E aquele cliente preso nisso não percebe esse movimento e fica preso na qualidade e começa a comprometer rentabilidade porque os clientes começam a escolher outros. Então a demanda dele cai. Ao cair a demanda, começa a ter uma pressão de rentabilidade. E aí parece que rentabilidade é uma ofensa para a qualidade. Parece que ao colocar a rentabilidade como um convite essencial também para a organização para poder se sustentar, isso é ofensivo. E de fato foi o que aconteceu. A organização se sentiu, né, as pessoas naquela organização falavam que rentabilidade significava redução de qualidade. E aí a cultura não permitia olhar para a rentabilidade. Percebe até onde se chega, né, em relação a isso. Uma outra instituição que a gente ajudou, aonde o bem social era maior do que o retorno financeiro. Então é como se o dinheiro fosse uma ofensa para aquela cultura, porque eles se percebiam tão fortemente conectados a fazer o bem para a sociedade que o dinheiro era quase como um vilão. Não precisava do dinheiro, o dinheiro era uma consequência. E de fato o dinheiro é uma consequência, mas a forma com que aquela cultura olhou para o dinheiro, ela negou o dinheiro. E aí quando você vai ver, é uma instituição que oferece um serviço extremamente benéfico para a sociedade, mas o fato de ter negado o dinheiro limitou ela de ter conversa, de ter diálogo com pessoas que queriam ajudar financeiramente a instituição, mas elas não se permitiam, não se davam ao luxo de conversar com esse ecossistema. Então ela foi definhando, ela perdeu vitalidade. Geralmente se olha para a mudança cultural de uma forma genérica, como se todas as organizações tivessem os mesmos problemas e tivessem que fazer as mesmas mudanças, etc, etc. E isso é falso. Cada cultura que a gente entra, a gente percebe que o que está sendo negado, que é o que a gente chama de lobo, né, o que está sendo negado muitas vezes é muito distinto de organização para organização. Então o convite é poder acessar o que está eventualmente sendo negado
e por que está sendo negado e como é que a gente libera esse potencial latente. Porque no momento em que a gente acolhe aquilo, a força que tem, como, né, acolher o lobo, a força que tem naquele ecossistema, ela é incrível, ela é imensurável. Assim, ela não dá. Se você escrevesse, tentasse escrever o que pode acontecer num sistema no momento em que a mente não acompanha, porque são tantas possibilidades que acabam se permitindo que você literalmente destrava o potencial de uma organização a partir desse convite.